Bom dia, turma do quinto ano. Tudo bem com vocês? Estão animados para a nossa aula de hoje, quinta-feira, dia 25/3? Nós iremos iniciar a aula hoje com as atividades de biblioteca, tá? Então, daqui a pouquinho a professora vai chegar aqui para trabalhar com vocês, tá? Depois, nós faremos as nossas atividades de língua portuguesa. Então, veremos lá quais são as atividades em anexo. Vocês conhecerão hoje um poema também feito por um aluno do quinto ano, tá? Com o título Pandemia. Então, vocês vão ler o poema todo, tá? Ele é um poema pequeno com 5, 6 estrofes, né? A autora do poema é a Ana Luísa Pierre da Silva. Eu deixei aqui embaixo um link para vocês acessarem ao livro todo, tá? Vocês vão poder, através desse link, conhecer o caderno de poemas que todos os alunos da escola Professora Ilka Muller de Mello, em Santa Catarina, desenvolveu com os seus alunos, tá? Esse foi um trabalho desenvolvido ano passado, no finalzinho do ano, né? Que nós já estávamos vivendo a pandemia, certo? Então, são poemas, assim, bem ilustrativos, né? São poemas bem legais e feitos por crianças, né? Da idade de vocês. Então, eu acho bem interessante que vocês tenham acesso a esse material e leem, tá? Leem alguns dos poemas. Depois que vocês lerem esse poema, vocês vão responder lá no seu caderninho. Qual o tema deste poema? Vão explicar o que a estrofe abaixo quer dizer. Então, só essa estrofe. Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar. O sol nasce para todos e a vida vamos celebrar. O que ele quer dizer, né, essa estrofe? Lembrando que os poemas, eles às vezes usam algumas figuras de linguagem, né? As palavras não são propriamente o significado real da palavra. Eles usam de uma forma, assim, os poetas usam as palavras, eles brincam com as palavras de uma forma em que o poema tenha outro sentido. Aquela palavrinha, ela tem um outro sentido. Então, vocês têm que entender, né, entrar um pouquinho na alma do poeta para entender que sentido que o poeta quis dar aquelas palavras, né? É o sentido figurado, não é o sentido real da palavra. Depois, o número 4, observe no poema todas as palavrinhas que rimam. Você vai observar e vai marcá-la também. Quais são os sons que mais se repetem nos poemas? Então, vocês vão identificar aqui, neste poema, quais são os sons que mais repetem aqui, tá? Então, aqui, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Quais são os sons que mais se repetem nos poemas? Então, vocês irão responder. Bem fácil, podem copiar tanto o poema quanto as questões no seu caderno de língua portuguesa, tá? Vamos lá, atividades de matemática, que também são atividades em anexo, são atividades complementares, dentro lá daquele tema que nós já trabalhamos ontem, né, desde o início da semana, que é a medida de capacidade. Então, vamos lá. Para medirmos o leite, a água, o óleo, o álcool, a gasolina e outros líquidos, usamos as unidades de capacidade chamada litro. A metade de 1 litro chama-se meio litro. 1 litro tem 2 meio litros, né? 1 litro vai ter 2 meios litros, isso mesmo. Então, veja o desenho e complete as frases. Então, você vai completar aqui. Patrícia coloca 1 litro de suco em garrafas de... Ela está colocando em garrafas do quê? Se 1 litro tem quantos meio litros? 2 litros vai ter quanto? Então, você tem que observar aqui o seu desenho, tá? Para você fazer as respostas. Tia Elaine, eu não vou imprimir a folhinha, não tem como eu imprimir. Tenta ali fazer o desenho da melhor maneira que você conseguir, ou se você não conseguir, não tem problema, não precisa copiar as atividades da folhinha, é só essa folhinha de matemática, mas se você não conseguir copiar, não conseguir fazer os desenhos, responde só, tá? Coloca lá o título da atividade, a data, numera número 1, letra A, B, número 2, põe a numeração também,
tá? Mas se você conseguir fazer os desenhos, eu sei que vocês são muito caprichosos, tá? E vocês conseguindo fazer aqui, faz que vai ficar bonitinho no seu caderno, tá? O capricho e a organização também é essencial e também é aprendizagem. Vamos lá para a atividade agora, hoje do nosso PET. Hoje nós trabalharemos com o PET de História. Então, nessa semana, relembraremos os períodos da pré-história, as formas de vida nômade e sedentária, e como se deu a formação das primeiras cidades. Leia e responda em seu caderno as questões do PET 1 da semana 2, páginas 67, 68 e 69. Para saber mais, você tem acesso aqui a um link, né, de um professor, o professor Cássio. Vocês vão adorar a aula com ele. Ele é muito engraçado e ele fala de uma maneira assim muito ilustrativa, bem bacana, para vocês entenderem bem como que foi todo esse processo, né, do período da pré-história, a forma de vida, como que mudou, como se formou as primeiras cidades. Então é uma matéria gostosa de aprender, e com o professor Cássio, então, é maravilhoso. Então, assistam ao vídeo, vocês não vão se arrepender. Não se esqueçam depois, né, da atividade da videoaula, às 10h50 na Rede Minas. E quem ainda não terminou a nossa tarefinha, ainda está em tempo, até sábado. Se você tiver algum tempo livre, eu estou deixando aqui um link com algumas dezenas de gibis. Né? Quem gosta de ler gibi, ó, vai se maravilhar com as várias opções que tem aqui. Então, vamos lá para a atividade do PET. Já deixei bem engatilhado aqui. Vocês viram que no vídeo anterior a Tilane apanhou aqui até achar, agora eu já deixei bem ali. Tá vendo? A gente vai aprendendo, né? Então, nós vamos ver ali sobre a circulação de pessoas, produtos e culturas, a intervenção do ser humano na natureza como meio de sobrevivência, caça, coleta, pesca, derrubada de mata, plantio, irrigação, domesticação de animais, construção de aldeias, paliçadas, etc. O nomadismo e as mudanças no meio natural, o sedentarismo e as mudanças no meio natural. Então, o que vem a ser o nomadismo e o sedentarismo? Então, o nômade são aqueles, são os homens, né, no caso ali da pré-história. Os nômades, eles não moravam sempre no mesmo lugar, eles estavam sempre mudando, sempre em busca de uma boa, da caça, porque viviam da caça, então eles estavam sempre em busca da caça, em busca de água potável, em busca de um lugar melhor para eles viverem, então eles não paravam. A caça acabava, eles tinham que ir para outro lugar caçar novamente, aí acabava a caça, eles iam para outro lugar, e assim era a vida dos nômades. Até que eles descobriram que poderiam domesticar os animais, né, trazer para perto deles os animais e cuidar deles e fazer eles procriarem. Foi o que foi feito com vaquinhas, com porcos, é o que a gente conhece hoje das fazendas. Então, tudo originou lá na Idade da Pedra. É lógico que não é, lá na pré-história, é lógico que não é com esses animais que a Tilane falou aqui, a vaca, o porquinho, né? Eram os animais lá da época, que eu nem sei, na verdade, quais eram os animais que viviam lá na pré-história. Né? Eu preciso pesquisar um pouco mais a fundo sobre quais eram os animais que viviam naquela época. Ó, daí já dá uma ideia para vocês pesquisarem também e a gente conversar numa próxima aula. E assim que eles aprenderam que eles poderiam domesticar esses animais e que poderiam também plantar o próprio alimento, né? Porque daí eles iam em busca de frutas que davam nas árvores lá, mas eles não sabiam que aquilo era plantado. Então eles comiam todas essas frutas daquela árvore, comiam toda aquela vegetação, acabou, eles mudavam para outro lugar. Aí quando eles descobriram que a sementinha eles podiam jogar ali no chão e ia nascer nova, então eles pararam com a mudança, eles pararam de mudar. Aí eles viraram sedentários e construíram a moradia deles ali, geralmente assim mais próximos do rio, porque eles das margens dos rios,
porque eles precisavam de água para alimentar os animais, água para irrigar as plantações. E aí eles começaram a construir objetos de pedra, de paus, de madeira, de ossos de animais, para conseguir plantar, irrigar a terra, né? Virar ali a terra para receber a sementinha, né? Começaram a tirar da própria natureza para fazer sua cerca, fazer sua moradia, porque antes eles moravam em buracos, né? Em cavernas. E aí eles começaram a construir a própria moradia e se tornaram sedentários. E foi assim que se formou as primeiras civilizações do mundo. Então vamos ver aqui, recapitulando o nosso texto. Nesta semana, relembraremos os períodos da pré-história, as formas de vida, nômade e sedentário, e como se deu a formação das primeiras cidades. Relembrando que pré-história é o período que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita. Então é assim, eles começaram a medir a história, a contar como história, a partir do momento que surgiu a escrita. Porque aí surgindo a escrita, começou a ser documentado, né? Começou a ser escrito os acontecimentos em papiros, em pedras, no que fosse ali da época, eles começaram a escrever. Então começou-se a contar a história. E antes, né, antes da história, pré-história, porque ainda não existia a história. Embora hoje a gente saiba que não é só com a escrita que nós podemos contar os acontecimentos. Os homens da pré-história já contavam tudo o que acontecia com eles através dos desenhos, né, daqueles desenhos que eles deixavam lá nas pedras, né, então eles já contavam a história deles. E os próprios objetos, os fósseis daquilo que eles usavam, que ficou lá soterrado debaixo da terra, e hoje se sabe que esses homens viveram há milhões e milhões de anos nesses lugares através desses fósseis, desses restos, tanto material como, né, ossos e tudo mais, que viviam naquela época. Então vamos continuar aqui com o nosso texto. Então, a pré-história é o período que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos, e é dividida no período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, o que é o período paleolítico? Os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos por meio da caça, da pesca e da coleta de frutas, raízes e ovos, o que os obrigavam a uma vida nômade, né? Então eles precisavam estar sempre mudando. Depois veio o período neolítico. As modificações climáticas alteraram a vegetação. Com isso, aumentaram as dificuldades para caçar. Então eles estavam cada vez menos encontrando menos caça, né? Cada vez mais encontrando menos caça. Assim, os homens se instalaram às margens dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura. Foi aí que eles descobriram a agricultura, que eles descobriram que eles podiam plantar o próprio alimento, levando-os a uma vida sedentária. Também aprenderam a domesticar animais e a criar gado. Surgiram as primeiras organizações populacionais, porque aí né, uma família morou aqui, próxima, aí vinha outra família, montava sua moradia, e outra, o território era bastante extenso, né? Naquela época existiam poucos homens, não era essa quantidade, né, tão populosa que é hoje. Depois veio a idade dos metais. Então vamos lá ver a idade dos metais. Foi o desenvolvimento das técnicas de fundição de metais. Então eles descobriram os metais e descobriram também o fogo. E descobriram que esse metal, ele mudava. A partir do momento que encontrava ele lá com o fogo, eles podiam fazer outros objetos, né? Eles podiam ir batendo o ferro, né? Os metais, eles derretiam, e com isso eles podiam construir ferramentas para agricultura, utensílios domésticos, armas e tudo mais. Então, por isso que é contado como idade dos metais. E eles mudaram, né, daqueles instrumentos que antes eram feitos de pedra, de ossos,
eles mudaram para objetos, né, ferramentas feitas com metais. Então vamos à nossa atividade. Para saber mais, você pode se aprofundar assistindo também a aula do professor Cássio, né? Então ele vai estar lá explicando como que surgiram os primeiros povoadores da Terra de uma forma bem bacana. Depois vocês farão as atividades. Encontre no diagrama alguns fatores que contribuíram para a formação das cidades. Então vocês, né, pelo lá o que o professor Cássio explicou para vocês, vocês vão encontrar aqui algumas palavrinhas que vão identificar para vocês, né, alguns fatores que contribuíram para a formação das cidades. Então nós temos várias palavrinhas aqui, eu não vou ler para vocês, porque senão eu vou estar dando as respostas, né? Examine as 3 preposições, julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta. Então, primeiro, a pré-história é a época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita. É isso? E é dividido em 2 períodos só, Paleolítico e Neolítico. Então, se essa for verdade, marca lá. Se for falso, também. 2. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram no período neolítico? Foi. Volta lá na matéria se vocês não tiverem certeza. 3. O desenvolvimento de técnicas de fundição de metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Né? A partir do momento que eles descobriram que eles podiam fazer ferramentas e utensílios com os metais, eles foram abandonando aos poucos as pedras. É verdade? Então, vocês agora vão responder. Todas as preposições são verdadeiras? Só a preposição 1 e 3? Ou apenas a 1 e a 2? Ou apenas a 2 e a 3? Então, aqui vocês vão identificar qual é a resposta correta. Número 3. Leia o texto abaixo com bastante atenção. Em seguida, sublinhe as informações mais importantes. Então, vamos lá. Da aldeia à cidade. Durante a maior parte da pré-história, as populações eram nômades, isto é, mudavam constantemente de uma região para outra em busca de condições favoráveis para sobreviver. As mudanças eram frequentes e apenas os bens mais necessários eram transportados. Mas no período neolítico começou um processo de sedentarismo, ou seja, a fixação do homem em um território. A agricultura, a domesticação dos animais e as técnicas de controle do meio ambiente permitiram ao homem permanecer no mesmo lugar por mais tempo. A ocupação mais duradoura permitiu uma nova forma de organização da sociedade e do espaço. Iniciou-se a urbanização, ou seja, o surgimento das cidades. Então, a partir do momento que o homem descobriu, né, todas essas novas tecnologias, e aí eles começaram a construir, né, as residências deles perto um do outro, eles precisaram também cuidar da segurança, né, daquelas famílias que moravam ali próximos. E aí eles começaram a cercar aquelas cidades ou murar em volta, né, daquelas residências, e daí formou-se as primeiras cidades. Tá? Então, a urbanização nada mais é do que essas várias pessoas, essas várias famílias estarem morando num território próximo. Né? E aí formou-se as primeiras cidades. Então, responda. O que você entende pela expressão populações nômades? Bem facinho, você só se lembrar o que é nômade. Em que constitui o processo de sedentarismo? Então, o que é o processo de sedentarismo? Né? Como que o homem parou de ser nômade, parou de mudar lá de um lugar para o outro, como que ele começou, né, aquele processo, até ele parar de mudar e fixar a residência dele num lugar só. Então, esse que é o processo, você vai explicar aí com as suas palavrinhas. E como se deu o processo de formação das cidades, né? Como que começou a formação dessas primeiras cidades? O professor Cássio vai falar bastante lá na aula dele também.
terminamos aqui as atividades, né, da semana 2 de História. Então, beijo em todos. Estou aqui para ajudá-los em qualquer dúvida, tá? E façam tudo com muito capricho. Não deixem as atividades acumular, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.